Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Todos nós temos uma consciência de que nós temos vários corpos, mas principalmente o corpo físico que todos nós tocamos e um corpo que nos liga ao nosso espírito, que é um corpo perispiritual, que é a ligação da nossa alma, do nosso espírito, que ele é imaterial, ao nosso corpo físico, para que a gente possa manipular as coisas físicas e ao perispírito. E as leis que regem a atuação sobre o perispírito é diferente das regras, das leis que regem a questão material. Então, o perispírito não segue necessariamente as mesmas leis. Então, por exemplo, em desdobramento, o perispírito voa, né? E nós, com o corpo físico, temos dificuldade de vencer a gravidade. Então, são leis completamente diferentes que regem esse perispírito. E, via de regra, na grande maioria das vezes, as doenças que nós temos se manifestam no perispírito e elas migram para o nosso corpo físico. Às vezes, o nosso perispírito já vem com determinados problemas de encarnações passadas, né, de questões que nós fizemos. Às vezes, nós adquirimos, através do nosso comportamento, doenças que se manifestam primeiro no perispírito e migram. É como se a gente tivesse um vazamento numa parede, né? Tem um vazamento, um cano que está furado lá na parede, e a gente olha, não vê, daqui a pouco começa a aparecer uma manchinha na tinta, e aquilo vai se espalhando, e a gente, de onde é que surgiu isso? Né? E a gente vai, quebra a parede para poder descobrir o cano. Às vezes a gente vê o furo, às vezes a água pode estar vindo de um outro lugar, bem distante, a gente não sabe, tem dificuldade de identificar onde é. Mas o fato é que existe o vazamento e ele se apresenta. Então, esse vazamento, fazendo paralelo, ele se manifesta no nosso corpo físico. E nós temos que tratar esse perispírito através de mudança de comportamento, mas muitas vezes nós vimos uma casa espírita para exatamente recebermos um passe, para recebermos um passe magnético, né, que atua sobre o perispírito, para que nós possamos melhorar. E, às vezes, erradamente, nós criamos dependência com aquele médium que nos atendeu, achando que apenas aquele médium, né, por características dele, por mérito dele, é que pode nos ajudar. Mas a espiritualidade comparece em casas como essa e nos nossos lares, quando a gente toma os cuidados, fazendo nosso evangelho, estando em prece, comparece sempre, nós estamos sempre rodeados de espíritos. E esses espíritos nos ajudam a também nos tratarmos, a nos curarmos. Então existe a possibilidade de que nós chamamos da autocura, de nós nos curarmos por nossa iniciativa, né? Através da prece. Mas quem vai nos falar hoje sobre essa autocura é nossa querida Leila Brandão, que vai nos fazer uma palestra sobre isso. A Leila, ela tem uma memória fantástica e declina poesias como ninguém. Eu sou um fã número 1 das poesias que ela declina. Mas, além disso, ela é professora de matemática e de física. É pós-graduada em educação infantil e psicologia. É expositora espírita há mais de 30 anos. Autora de simplesmente 14 livros, todos eles com os direitos autorais doados ao movimento espírita. Portanto, é uma pessoa que tem todos os predicados para nos falar e nos ensinar bastante sobre a autocura. Leila, por favor, o púlpito é seu, nos ajude a entender cada vez mais sobre a autocura. Bom dia, meus irmãos. É um merecimento, uma alegria muito grande estarmos nesse ambiente de amor, protegido pela espiritualidade. Tão gostoso quando a gente chega aqui e nós hoje, porque uma irmã precisava de um passe, eu falei, por que não tomar passe, né? A gente sabe que no trabalho a gente já recebe
o apoio necessário, o tratamento necessário. Mas aí eu entrei na sala de passe. Que coisa linda, gente. Como é bom a gente ser médium e perceber tantos espíritos de luz jorrando dentro daquela sala, que me parecia imensa. De repente você entra num transe que você fica se sentindo tão pequenininho, como diz Camille Flammarion no livro Deus na Natureza. Ele estava diante da praia e lá ele começou a observar os fótons, né, que caíam do sol e penetravam na sua pele, assim como também Fritjof Capra teve essa percepção de sentir a energia do sol. E ele começou a pensar em toda aquela beleza que ele estava vivenciando naquele momento, que ele entrou num transe tão grande que ele disse assim: meu Deus, eu não existo, eu não sou nada, eu estou aqui diante dessa grandeza toda. E é assim que a gente se sente quando entra nesse espaço protegido do Frei Luiz. Então, o nosso sentimento deve ser de profunda gratidão. Gratidão a Deus por nós estarmos aqui. Parabéns a cada um de nós. Somos vencedores por penetrar um ambiente tão santificado e por tantos anos trabalhando em nome de Jesus. Aí sim já começa a nossa autocura, porque toda autocura, toda cura é uma autocura, porque nós não nos curaríamos se nós não quiséssemos. Olha que coisa interessante que eu vou falar hoje. E para ilustrar bem essa questão de que doença que nós temos que curar, né? O que todos nós trazemos no nosso campo psíquico que precisa ser trabalhado, pois o Espiritismo diz: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições. Essa já é uma primeira dica que a gente deixa. E aí, lendo o livro de Will Durant, ele escreveu um livro, As Mentes, deixa eu pegar aqui para não perder o nome do livro, As Ideias e Mentes Mais Brilhantes de Todos os Tempos. Ele cita vários filósofos, vários doutores no seu livro, exaltando essas pessoas que vêm no mundo com a necessidade de deixar um legado. Que legado que eu vou deixar enquanto estiver aqui na Terra? Como disse muito bem o nosso irmão no início, que nós temos um corpo espiritual. Quando nós fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, fomos criados com o potencial do amor e da sabedoria, que deveríamos priorizar ao longo das nossas múltiplas existências. Então, ele nos criou com esse potencial e retirou, como diz Allan Kardec poeticamente, retirou do fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, tudo, e nos fez um corpo. Nós recebemos um corpo, que Paulo de Tarso chama de corpo espiritual, e os espíritos deram o nome de perispírito, porque envolve a nossa alma. E esse corpo perispiritual que nos permite reencarnar nos múltiplos mundos, né, que existe o universo afora, nos múltiplos mundos habitados também, que nos permite atrair os elementos materiais do globo onde vamos habitar. Por que nós estamos fazendo uma introdução tão longa para dizer logo o que a gente vai fazer para a gente se curar, né? Qual é o nosso objetivo ao estarmos aqui e falar da autocura? Então, neste livro, As Melhores Ideias Mais Maravilhosas de Todos os Tempos, de Will Durant, ele cita Confúcio.
Diz neste livro, Confúcio viveu 551 anos antes de Jesus, também lá na antiguidade. E Confúcio era considerado um mestre chinês. E aí o governo da China daquela época, em torno de 560, 570, a gente não sabe exatamente, ele foi chamado pelo governo para pensar uma solução, porque o povo estava doente, o povo estava corrupto, tinha muito desvio de verba, o povo estava mentiroso, criando mentiras, fazendo calúnias a respeito de um outro irmão. Estava faltando o respeito que houvera sido ensinado por Moisés. Estava faltando tudo àquele povo. Era um povo sem lei. E aí o governo disse: Confúcio, você é um filósofo, traz uma resposta por tudo isso que nós estamos passando, por essa violência desenfreada, pela corrupção, coisas que a gente não conhece, né? Graças a Deus. Mas a gente estava passando naquela época por tudo isso. E aí Confúcio disse: nossa, mas como que eu vou achar uma solução para curar esse povo? E ele reuniu os sábios da época, e daí uns tempos ele voltou e disse a conclusão que chegaram: o povo é formado pelas famílias. Se o povo está doente, é porque a família está doente. Mas a família é formada por pessoas. Se a família está doente, é porque as pessoas estão doentes. E qual a doença dessas pessoas? Que doença essas pessoas têm? Aí eles chegaram à conclusão: a doença é moral. Quando nós melhorarmos, cada um de nós buscar essa reforma íntima tão necessária, quando nós nos tornarmos pessoas melhores, as famílias serão melhores e a sociedade também há que melhorar. Então, meus irmãos, essa doença a gente já traz na alma ao longo das escolhas que fizemos, escolhas equivocadas, em múltiplas reencarnações, porque nós só temos uma vida, mas múltiplas experiências na carne. Nós temos várias existências. Em cada existência, como diz Denis no livro No Invisível, em cada existência nós amealhamos os valores que necessitamos para, numa próxima reencarnação, conquistarmos outros valores. A gente não conquista tudo de uma vez só, porque a natureza não dá salto. A gente vai progressivamente se melhorando. Então, veja bem, esse é o ponto fundamental. É um fundamento pelo qual nós estamos aqui, porque nós estamos em trânsito. Não é o nosso corpo que tem uma alma, é a nossa alma que recebeu um corpo transitório, que nós vamos devolver esses átomos que compõem o nosso corpo. Como diz André Luiz, o nosso corpo é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos, porque na questão 580 do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Kardec: do átomo ao arcanjo. O homem escreve a sua evolução, porque um dia já foi átomo. Então, a nossa trajetória evolutiva passou por vários reinos. Aí as pessoas dizem assim: mas como quando a gente estava no reino animal,
nós somos que bicho? Que bicho que nós movimentamos? É uma pergunta que não quer calar, né? Mas na época que nós estamos na fileira dos animais, nós não tínhamos individualidades. Nós éramos princípio espiritual. Era a nossa alma engatinhando no caminho da sua jornada. Por isso nós temos que amar também os nossos irmãos animais inferiores, nossos irmãos inferiores não, mas os nossos irmãos que estão nessa trajetória. Porque a distância entre nós e os animais, dizem os espíritos, que é a mesma distância entre o homem e Deus. Então, os animais, para que tenham o pensamento contínuo, assim como nós temos, que nós podemos planejar o nosso amanhã. A gente pode dizer assim, eu vou sair daqui e vou fazer umas compras, ou vou num restaurante, ou vou encontrar meu filho, etc. e tal. Mas os animais não têm essa consciência de si. São inteligentes? São. São amorosos? São. E como são, né? Têm sentimentos, assim como as plantas. Tudo isso, toda essa trajetória, nós já conquistamos, nós seres hominais. Constituímos a raça humana. Esse negócio de etnia já caiu por terra, é raça branca, raça preta, não. Nós somos a raça humana, somos capazes de planejar o nosso amanhã. Então, tudo é questão de pensamento. Para que a gente possa pensar melhor, para que a gente possa vencer esse homem velho, como diz Paulo de Tarso, desvestir o homem velho para vestir o homem novo, para que a gente possa conseguir isto, nós temos que ampliar a nossa condição de pensamento. E como que nós vamos pensar melhor se a gente não adquirir conhecimentos melhores? Nós temos que substituir os condicionamentos antigos por novos condicionamentos, novos aprendizados. Por isso os Espíritos trouxeram o amai-vos e instruí-vos, porque é através do conhecimento que a gente começa a ter olhos de ver, a ampliar a nossa condição de pensamento. Por isso, Fritz-Jacques Capra, que foi esse grande físico, quando ele se sentou também em frente ao mar, ele conseguia visualizar os fótons, que é a energia luminosa do Sol, penetrando em sua pele. E às vezes a gente está tão distraído pelos valores do mundo que a gente esquece de observar o que é o essencial. Tem gente que diz assim, não vamos falar de morte não, deixa isso para lá. Mas, meus irmãos, nós vamos desencarnar. Graças a Deus, o Espiritismo também não acredita na morte. Nós vamos desencarnar e vamos continuar existindo na realidade espiritual. Mas o que nós levaremos para a dimensão espiritual são as conquistas morais que nós conseguirmos consolidar na nossa alma. Então, só para lembrar Jesus, esse mestre incomparável, nós lembramos da hemorroísta, aquela mulher que sofria de perda sanguínea, hemorragia, né, como muitas mulheres sabem do que eu estou falando, sabem o que é. Ela sofria de hemorragia, mas naquela época não tinha medicamento. As pessoas tinham que perder sangue, vai perdendo até uma hora desencarnar. Mas aquela mulher lutava, ela queria viver. E a mulher que estava com perda sanguínea, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém, não podia abraçar ninguém, tinha que abandonar os familiares e ficava rejeitada por todo mundo. Mas ela ouviu falar de Jesus.
Falou, não, eu não vou nem tocar nele, porque eu não posso torná-lo impuro, mas eu vou tocar nas vestes dele. Então, quando Jesus estava naquela multidão de gente, todo curando um, orientando o outro, falando da boa nova, do amor no coração das pessoas e tal, quando Jesus estava naquela prática, foram 3 anos no seu messianato, ele falou, alguém me tocou. É tão linda essa passagem evangélica. Ele falou, alguém me tocou. Aí Pedro falou com ele, mestre, olha quantas pessoas te tocaram. Ele disse, não, alguém me tocou de forma especial, porque eu senti que saiu de mim uma virtude. E aí ele ficou procurando, quem foi que me tocou dessa forma? Até que a mulher falou, Senhor, eu não queria torná-lo impuro, eu só toquei num pedacinho das suas vestes. Ele falou, minha irmã, a tua fé te curou, você está limpa. Que aí os discípulos, vamos tirá-la daqui, porque ela vai ameaçar todo mundo, porque ela era impura. E ele falou, você está limpa, não foi as minhas vestes que te curou, mas a tua fé te curou. Então veja bem, meus irmãos, qualquer dor que a gente tenha, qualquer mal que a gente possa estar carreando nessa existência, porque como falou muito bem o nosso irmão, que nós trazemos do passado, registrados no nosso corpo perispiritual, ainda marcas das escolhas equivocadas, e muitas vezes essa marca nos enche de medo, e esses medos atraem os vírus, as bactérias, as doenças das mais diferenciadas. Então nós temos que vencer o medo, consolidar a nossa fé, a fé em nós mesmos, porque para a gente ter fé na gente mesmo, no nosso potencial de pensamento, nós temos também que nos amar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, se você não se conhece, tem que começar por aí. Vai ser o primeiro passo na consolidação da sua fé, é esse autoconhecimento. Então, como disse o nosso irmão, que adora a poesia, a música, eu vou poetizar uma música que é de um pernambucano chamado Flávio Leandro. Deixa eu beber água para não fracassar muito na tarefa, só para molhar aqui. Flávio, esse pernambucano, ele escreveu uma música que é uma poesia que tem tudo a ver com o que nós precisamos na manhã de hoje. Ele diz assim: hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração e escrever um eu me amo toda vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores para dar quando tu fores flor no meu jardim. E ajudar esta pessoa que andou vivendo à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, entra na minha dança. Se eu entro neste mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. Só não muda neste mundo somente a mudança. Olha que gracinha, né? Então, ele fala
desse arrumar minhas gavetas é você olhar para as suas gavetas mentais. É claro que arrumar fisicamente as suas gavetas, organizar fisicamente a sua vida é fundamental. Quando a gente inicia um novo ano, que nós vamos ter oportunidade de reiniciar um novo ano, a gente precisa fazer aqueles 5 S's que os japoneses nos ensinaram, né? Em 1992, quem é professora sabe, chegou no Brasil os 5 S's, que chamam os 5 sensos. O primeiro senso é o senso de utilidade. Então, você vai arrumar as suas gavetas tirando tudo que não é útil. Você se livrar das coisas que não são úteis constitui um primeiro passo também de se organizar. Tira tudo que você não usa. Tem gente que guarda a roupa e fica lá 2, 3 anos com a roupa no armário. Um dia eu vou usar, um dia eu vou emagrecer, um dia isso, um dia aquilo, e a roupa vai ficando lá. Não, meus irmãos, é na hora de desapegar, tirar o que não é útil. E também na nossa mente, criar um lixo virtual na nossa mente. Olha, Victor Hugo, quando ele escreveu os livros Miseráveis, ele conta que ele sentava na beirada do Sena, pegava várias pedrinhas, vários seixos, né, de vários tamanhos. E aí ele simbolizava, ele fazia um ritual. Ele simbolizava, jogava os problemas maiores, eram as pedras maiores. Ele jogava primeiro fora. Vai embora essa raiva, vai embora essa tristeza, vai embora isso que me fizeram, vai embora. Ele ia jogando, ele jogava tudo no rio Sena, as pedrinhas todas, simbolizando o lixo virtual que a gente tem que fazer na nossa cabeça. Jogar fora o que nos faz mal. Às vezes eu me surpreendia, como toda aprendiz do Evangelho de Jesus, eu me surpreendia chorando sozinha, lembrando fatos de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Aí eu falava assim: Leila Brandão, você estuda e continua assim, desse mesmo jeito, guardando mágoa, tristeza. Isso tudo é preciso ser jogado fora. É o primeiro senso que nós aprendemos em tempo de professora no ensino médio. Depois do jogar tudo fora, o que não é necessário, ou doar, né? A doação, fora da caridade não há salvação. Por que os Espíritos trouxeram essa bandeira, meus irmãos? Fora da caridade não há salvação. É porque por mais de 1000 anos nós fomos levados a acreditar que fora da igreja não havia salvação. Não importa a igreja. Isso aqui é uma igreja. O que é uma igreja? É uma concentração de pessoas com os mesmos propósitos. Vira uma igreja. Então, nós acreditávamos que se a gente tomasse passe, se a gente tomasse água fluidificada, se a gente fosse na casa espírita todo dia, nós estaríamos salvos. O que é salvo? O que a gente pretende salvar? Salvar quer dizer nos desvencilharmos das nossas paixões, dos nossos erros, para sermos definitivamente felizes, não é assim? Então, a gente acreditava que fora da igreja não havia salvação. Mas hoje a gente sabe que é fora da caridade. Por que a caridade? Porque a caridade é o caminho mais curto para a gente se tornar melhor. Quando você está fazendo um bem a alguém, num nível qualquer, que seja um sorriso, um abraço, um cumprimento, uma atenção, num nível qualquer, você está treinando o seu potencial amoroso, para você se tornar uma pessoa amorosa. Porque o amor é que é o alimento das nossas almas. Quando a gente ama realmente, diz a Joana,
Quando a gente ama realmente, a gente se sente tão planificado, a gente se sente tão feliz, e nós não conseguimos isso porque nós ainda não construímos o amor no nosso coração. Quando Paulo de Tarso foi procurar Gamaliel na sinagoga, Gamaliel era o chefe da sinagoga. Quando Paulo de Tarso foi procurar Gamaliel, que ele já tinha encontrado com Jesus na estrada de Damasco, Gamaliel falou para ele: Paulo, toma aqui os pergaminhos de Pedro para você estudar, mas eu quero que você saiba que a terra prometida pelos nossos ancestrais não é um pedaço de chão no mundo, é a construção do reino de Deus no coração dos homens. Essa é a terra prometida. Quando nós conseguirmos convencer alguém que, se ele se transformar, se tornar uma pessoa melhor, pensar no legado que ele pode deixar, que, aliás, é uma pergunta que eu deixo para vocês levarem para o travesseiro hoje à noite: que legado eu vou deixar para os meus filhos? Não o legado material, porque vale a pena também deixar algum suprimento, alguma coisa para os filhos, mas normalmente esse legado material traz muitas dores, muitas desavenças, porque nós ainda estamos viciados, capturados pelos valores do mundo. A gente tem que aprender a pensar, meus irmãos, pensar profundamente: que legado deixar para os meus filhos, para os meus amigos, para o tempo que eu vivi na terra, porque todos nós sabemos que não vamos ficar. Nós temos que fazer a jornada da nossa evolução. E quando a gente fica rezando para os pais permanecerem, para não ir embora, para os irmãos não irem, para os filhos não irem, nós estamos pensando em nós mesmos. Estamos pensando no nosso egoísmo milenar. Eu quero que a minha mãe fique. Quem não quer que a mãe fique? Mas ela tem a trajetória dela, o filho também. Nada disso nos pertence. Então, quando nós conseguirmos entender o sentido mais profundo da vida, nós vamos fazer um projeto de como me tornar melhor para deixar uma boa herança para os meus filhos, para os meus amigos, para o tempo em que eu vivi. Então, dos 5 censos que os japoneses se organizaram para sair da desgraça da Segunda Guerra Mundial, o senso de utilidade, o senso de ordenação, já que você fica comendo as coisas, fica mais fácil organizar, né? O senso de organização, de ordenação, um lugar para cada coisa no seu lugar. E também, nesse sentido, estabelecer prioridades. Qual a sua prioridade nesta vida? Assim, só para ilustrar também, para vocês não ficarem cansados, porque eu falo muito. Até que hora falar nisso? 15 minutos? Tá. Então, meus irmãos, eu vou lembrar um discurso de Jesus no Sermão do Monte, que eu fico repetindo para mim mesma. Quando eu estou querendo deixar a peteca cair, sendo aquele homem velho, rancoroso, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de raiva, essa coisa toda, esses sentimentos perversos que nos faz atrair doença para a nossa vida, eu lembro quando Jesus falou: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que comerei? O que beberei?
o que vestirei? Olha como Jesus conhecia as nossas ansiedades, né? Que a gente, quando tem muita roupa, a gente diz, qual roupa que eu vou vestir? O Chico só tinha 2 paletó, era um ou outro. Ele usava um, o outro estava lavando, ele não tinha que escolher nada. Ele não vivia essa ansiedade, o que comerei, o que vestirei. Aí o que o mestre nos ensina? Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que hoje estão no campo e amanhã serão lançadas na fornalha, quem dera vós, que sois os seus filhos diletos, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Quanta coisa que a gente tem que pensar, que meditar, para que a gente tire esse homem velho, escravizante, que nós vivenciamos. Temos que ser mais livres. Então, senso de utilidade, senso de ordenação, senso de limpeza. Ser limpos de coração, senso de limpeza, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Por que para alguns a gente diz sim, para outros a gente diz não? Qual é o desejo central que nos movimenta? André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala muito desse desejo central. Qual é o desejo que nos movimenta? Porque aí você vai comprar presente para as amigas, se é uma que pode te retribuir, você dá um presente melhor. Quando você vai dar para empregado ou para um subalterno, você dá qualquer coisinha que ele nunca vai te retribuir. Então, a gente é muito interesseiro. Nós não sabemos ser limpos de coração. Disse Jesus, seja o seu dizer, sim, sim, e não, não. O que é sim, o que é não. Não pode ter aquele jeitinho para o não virar sim. Aquele jeitinho do brasileiro, né? Que a gente, quando está educando, a gente fala para o menino não. Aí o menino vai, procura o pai fala assim, sim. E aí? Como é que o menino fica? E ele faz chantagem. Meu pai pensa diferente da minha mãe, então eu sempre, quando eu precisar disso assim, eu vou negociar. Nós aprendemos a negociar, e nem sempre com a limpeza, com a pureza de coração, com a transparência, porque não nos enganemos, meus irmãos. Tudo que nós fazemos tem correspondência. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. As nossas ações, todas elas, ficam registradas não só no nosso próprio perispírito, mas também na psicosfera do nosso mundo e da eternidade. Nós não podemos esconder o que nós somos. Por isso é muito importante essa poesia do Flávio Leandro, em que ele diz, coloquei tinta na caneta do meu coração para escrever um eu me amo, quando a voz do mundo me disser que não. Às vezes a voz do mundo está dizendo não para você, e você tem que aprender a ouvir as vozes de Deus através da sua própria consciência, porque temos inscritos em nós todas as leis de Deus. Não somos mais ignorantes. Nós erramos, os Espíritos são muito generosos quando dizem, nós erramos, não é porque a gente seja mau, nenhum de nós é mau. Todos nós somos filhos de Deus. Então, por que a gente transita pelo mal?
O mal é uma negação transitória do bem. O que existe é só o bem e é o nosso Pai. Então nós temos que mudar esse conceito do que o meu erro, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, etc. e tal. Esse conceito também já não existe mais. Porque é claro que existe a influência dos nossos familiares, do meio onde a gente habita, mas hoje nós temos consciência de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, porque o acaso não existe. Nós estamos no meio onde nós precisamos estar. Então, essa fundamentação é extremamente importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Quanto mais valores, como disse Jesus, nós amealharmos, valores morais, quanto melhores nós nos tornarmos, é a forma de nós estarmos mudando, melhorando o mundo que nós fomos convidados a habitar. Então, meus irmãos, o que nós estamos resumindo? Qual é o caminho para a gente consolidar a nossa fé? Que, como disse Jesus, a nossa fé nos impulsiona a nossa salvação, a nossa cura. Nós temos que estudar, meditar mais para consolidar essa certeza. Nós temos, deixa eu terminar de falar os 5 S's, que também é importante para a gente começar o ano 2025, né? Já falamos do senso de utilização, o senso de organização ou estabelecer prioridade, o senso da limpeza, falta o senso da saúde e da disciplina, que os japoneses trouxeram para a gente recomeçar. O ano 2025 está aí, vamos recomeçar com essas 5 dicas, né? É a utilização, jogar fora o que não usa, ou dar, fazer a caridade, o senso de organização, nos organizarmos, estabelecermos prioridade. Terceiro, a limpeza, a saúde e, por último, a autodisciplina. É fazer o que os americanos dizem, né? Eles têm uma frase assim, just do it, ou seja, faça. Você planejou? Faz. Planeja. Como vai ser o ano 2025? Nós temos um grupo de meditação, que as minhas amigas estão aqui, já vai fazer 7 anos, que a gente, no final do ano, a gente faz um trato, né? um compromisso com a gente mesmo, a gente escreve o que nós vamos fazer no ano seguinte de bom para os projetos que a gente tem do automelhoramento, da reforma íntima. E no final do ano a gente abre para ver o que foi conquistado. E muito pouco foi conquistado às vezes. A gente promete, mas não faz. Então, no ano de 2025, vamos fazer esse projeto de nos organizarmos no sentido de amealhar as virtudes que nós precisamos para não acordarmos na dimensão espiritual surpreendidos por nós mesmos. Dizer, puxa, eu podia ter cuidado melhor da minha saúde, eu podia ter cuidado melhor da organização da minha vida, e por que eu andei tão distraídos? Não é? Joana de Ângeles, ela nos chama para o despertar. Temos que despertar para uma consciência nova. Então, esse despertamento é com Jesus. Onde que nós vamos tocar nas vestes de Jesus para que a gente possa se curar? Isso ele mesmo falou, onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. O que vocês fizerem aos pequenos, aos pequeninos, é a mim que estão fazendo.
deixai que venham a mim as criancinhas. Ele implora ao mundo adulto, deixai, porque o adulto não deixa. O adulto pensa em tudo para a vida de uma criança, menos na necessidade primordial de amar a si mesmo, trabalhar uma autoestima boa e de entender a razão da vida. O que você está fazendo aqui, meu filho? Você não veio ao acaso. É preciso ter esse diálogo. É preciso haver o culto no lar. Deixa eu ver se está na hora, eu já perdi a hora. 3 minutos. Ah, está aqui, ó. Me mostraram aqui, ó. Tem aqui. Desculpa interromper, mas é que eu vou me empolgando, né? Então, aí eu tenho uma poesia que eu fiz também, baseado na música do Padre Zezinho, mas eu vou falar só a poesia, porque eu não pedi permissão a ele de falar a música dele. Eu botei uma letra na música dele, quando a gente trabalhava no hospital psiquiátrico, lá em Juiz de Fora. Eu estou no Rio há 24 anos, mas 18 eu morei em Juiz de Fora. E lá nós tínhamos o Hospital Esperança, onde a gente ia uma vez por semana cantar com as pessoas psiquicamente doentes, né? E aí eu coloquei uma letra na música do Padre Zezinho. E eu vou falar a letra, que é assim: vejo na vida muita coisa importante, mas o mais interessante é a formação do lar. Falsos valores, muitas dores e cansaço, e a falta de espaço para o amor se instalar. Muitas viagens se programa o ano inteiro, e na busca do dinheiro se trabalha sem pensar. Não há conversa e a gente se acostuma que é na frente da TV o Evangelho em nosso lar. Ainda há tempo, meu irmão, busque no lar a união. Sabemos bem que não é por coincidência que viemos reunidos sobre o teto de um lar. Cada parente, cada amigo, cada irmão constitui libertação. Precisamos trabalhar. Se reuníssemos 1 hora por semana, meditando com a família os conselhos de Jesus, um outro mundo certamente surgiria, de sorriso e de alegria, e de paz no coração. Ainda há tempo, meu irmão, busque no lar a união, busque no lar essa relação mais amorosa, meus irmãos. É no lar, o nosso lar está doente, porque nós estamos doentes, e nós só vamos nos autocurarmos quando nós desejarmos tocar Jesus, encontrar com Jesus na casa espírita ou em outra qualquer igreja, encontrarmos com Jesus no irmão que está sofrendo, nos hospitais, nos leitos, fazer um trabalho de caridade, porque esse trabalho é que nos tornará melhores. E não se esqueçam, hoje, antes de dormir, vai fazer uma oração e perguntar a si mesmo: que legado eu estou deixando para os meus filhos? O que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer por mim mesma, pela minha família e pelo um país tão incrível como o nosso, tão lindo o nosso país? O que eu posso fazer para que esta paisagem de doença que nós estamos vivenciando possa ser minorada? Muita paz para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.